Oi, gente bonita, bem-vindos a mais um Espiritual Cast. Eu sou Arlete Cantamurno e esse é meu amigo César Teles, pessoal, bem-vindos, pessoal, mais um programa, né, Arlete? Mais um programa especial, que a gente está tentando trazer um tema que faz um tempo e sempre acontece algum problema, né? E hoje parece que a gente vai conseguir, né, César? Nossa, tem uns 3 meses que a gente tá tentando trazer uma pessoa para falar de medicinas da floresta, falar desse universo aí de cacau, de ayahuasca, de rapé. A pessoa mata, não conseguia, era um feitiço de agente. Meu, o que tava acontecendo? Mas hoje vai, né? Hoje vai, né? Na força, mas vai. Então, gente, antes da gente começar, já clica aqui no joinha, né? Já curte, já compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem curiosidade sobre o tema. Afinal de contas, a proposta aqui do programa é mostrar, apresentar ferramentas de autoconhecimento, dar uma introdução ao assunto. Então, se você tem dúvidas sobre isso, você quer entender melhor como funciona, fica aqui e manda esse vídeo para os seus amigos que também têm curiosidade. E além disso tudo, né, se inscreve no canal, por favor. E continuando nossos recadinhos, César, que mais que a gente tem para falar para essa gente bonita? Pessoal, querem participar do programa com a gente? Vamos lá? Super simples, pessoal. Nós temos um quadro aqui que nós fazemos sempre, isso se chama Desvendando a Sua Vida. Como é que funciona esse quadro? Vai mandar a história da sua vida e eu vou ler o baralho cigano e a Arlete vai ler o tarô. Como é um programa de 40 minutos a 1 hora, pessoal, nós precisamos que venha com uma equipe de detalhes. Por exemplo, eu sou o César Fênix, eu nasci em Salvador, sou amigo da Arlete Cantamurno, ela mora em Florianópolis, eu moro em São Paulo, fazemos o Spiritual Cast e tal. Quais são os caminhos para esse programa oral? Vocês entenderam? Então, o contexto, então vamos para conversar. Depois vocês serem ponto. A gente tem esse blog nos e-mails só com perguntas objetivas, se nós não estamos conseguindo aproveitar esses e-mails. Então, você mandou esse e-mail. Ai, a Arlete não me selecionou ainda. O César não me selecionou ainda. E bem esse e-mail. Normalmente, a gente tenta selecionar a maioria ou todos, mas precisam estar no padrão. Então, para a gente, ensinamos também nome completo do nascimento. Fiquem tranquilos, nós iremos escolher alguns pseudônimos para chamar vocês também, tá? Isso mesmo, você vai ficar no sigilo, ninguém aqui é revelado, seus segredos ficarão ali salvaguardados. Mas se você prefere uma consulta completa, uma consulta privada, com a energia todinha dedicada a você, é só também entrar aqui no link na descrição do vídeo, agendar a sua consulta de baralho cigano com o meu querido César, que é, maravilhosa, tá? Eu assino embaixo da consulta dele, que o bichinho é danado, ou comigo, com o tarô, ou ainda as terapias que a gente trabalha, de radiestesia, mesa radiônica, terapia de visitas passadas, numerologia, enfim, venha, faça a consulta com o oráculo, e com a orientação do oráculo, a gente vai saber indicar para você qual é a melhor terapia no seu caso. Não é assim também que você faz, César? Mesmo, pessoal. Normalmente a gente começa com um tarô, né? E aí a gente vai ver o que o cliente precisa nesse momento. Mas o que eu preciso agora nesse momento? Eu também. Acho que eu preciso da mesma coisa que você. Eu tô feliz porque a gente tem um carinho especial, porque ela que iniciou nos mistérios do portal, a medicina que mudou minha vida. Então, eu senti logo, vamos chamar ela. Vamos trazer aqui. Chama ela. Chama ela. Bem-vinda, Catarina. Tudo bem com você? Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, Cata? Tudo bem. Muito gratidão por esse recebendo aqui. Feliz por esse convite. Gratidão, Arlete. Gratidão, César. Tá aqui hoje com vocês, né? Com o César que foi um aluno da nossa formação e é um amigo muito querido. Estou muito feliz mesmo de estar com vocês hoje. Ai, César já falou muito de ti. Eu estava curiosíssima para te conhecer.
Amor, se apresenta para nós, eu também não te conheço, então me conta como que é essa jornada, como que você chegou nesse lugar das medicinas da floresta, como foi seu processo aí de descoberta até virar essa professora, né, essa iniciadora que você é hoje? Muito bom. Bom, eu sou a Catarina Sintucé, né, e algumas pessoas me chamam de Cata, pode chamar assim também, não tem problema. E eu tenho 35 anos, sou de Salvador, Bahia, né? E hoje, atualmente, eu moro em São Paulo, já moro em São Paulo há 10 anos. E a minha jornada com as medicinas, eu sinto que é um caminho que veio como consequência de toda a minha autojornada, né? De reconexão ancestral. E esse espaço na minha vivência é o caminho, né? Essa peregrinação ancestral é o caminho de todas as almas viventes, né? É o caminho de todos nós, de todas nós. É o caminho de todos, né? É o caminho da gente retornar a essa casa de onde a gente veio, a esse grande útero, né? De onde saímos. Porque só retornando para esse lugar é que a gente consegue ter aí uma nova perspectiva de vida sobre onde estamos, é a nossa missão, e esse processo de estar aqui, né, nesse plano, enquanto matéria, em contato com todos os nossos corpos, né, todos os corpos que habitam esse corpo físico. Então, a minha jornada, ela é ancestral, por tudo isso que eu falei aqui. Eu venho de uma linhagem, né, de benzedeiras, curandeiras, rezadeiras da Bahia, né, tanto do sul da Bahia, quanto do sertão da Bahia, pela parte do meu pai do sul, pela parte da minha mãe pelo sertão da Bahia. E tanto a linhagem da minha mãe quanto a do meu pai se firmou, enquanto família, pela tradição do cacau, pela tradição cacaueira. Então, o meu pai, ele é filho, né, dessas terras de cacau, da região de Uruçuca, ali perto de Ilhéus, e a minha mãe também tem essa raiz, apesar dela ter essa raiz do sertão, ali da região do Rio São Francisco mesmo, né? Ela também, a avó da minha mãe era uma mulher do cacau, né? Então, eu nasci praticamente em fazendas de cacau, lembro da minha infância nessas fazendas, nessa conexão de pisar no cacau, de preparar o cacau, de sentir o cheiro do cacau de manhã, né, de nascer e já estar ali envolvida naquele ambiente todo. Mas aí, nesse lugar, Catarina, já era usado como medicina ou era só o cacau para fazer chocolate? Vocês não tinham ali mesmo na sua ancestralidade, daquilo tudo, você estava no meio da agricultura do cacau, mas ainda não tinha essa percepção ou esse uso ritualístico do cacau como medicina? Ou tinha? Sim. Da história que eu conheço, eu não tenho, assim, um registro de consciência de nenhum ancestral meu que tenha utilizado, assim, da minha família mais próxima, dessa maneira ritualística e essa percepção mais espiritual do cacau. Então, eu nasci nesse campo mesmo da agricultura cacaueira, né, e desse cacau que era utilizado em suas derivações para também fazer o chocolate, mas também era utilizado, entre aspas, como medicina, enquanto planta, né, porque o cacau ele tem várias utilizações dentro da fitoenergética, da fitoterapia, né, e aí a minha família utilizava tudo que tinha ali, desde a folha até tudo que era derivado do fruto, né. Tanto que na linhagem da minha mãe, eu tenho um tataravô, um tata, né, que ele era botânico e ele era parteiro, né, e ele trazia na região de Gandu as crianças à vida, né, ajudava nesses processos de doença mental, de doença física, né, como se era feito naquele tempo com as plantas. Então, o meu estudo com as plantas, ele vem, assim, da geração da minha mãe, e como a gente fala aqui no pensamento sistêmico, né, eu fui gerada lá no útero da minha avó.
Então, eu recebi essa herança genética, né? Essa herança ancestral das plantas. Desde o útero da minha avó, eu já estava ali, né? Eu já era essa semente. Então, eu vim recebendo essa herança genética das benzedeiras, curandeiras, dos parteiros, das parteiras, né? Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive essa conexão com as plantas, né? E a família do meu pai também sempre teve essa conexão. Apesar de eu não ter conhecido a minha tataravó, que era indígena, né? Era uma mulher indígena mesmo. Mas eu sei que o reino vegetal sempre esteve presente. Então, o preparo de xaropes, de óleos medicados, né? O preparo de chás, de ungüentos, emplastros, e todo esse universo das ervas sempre esteve presente na minha família. Mas a minha trajetória pessoal, né? Eu só fui me conectar com isso de um lugar mais do coração, e menos da razão, e menos com uma história contada, há 8 anos. Então, para mim, esse universo do sentir e da espiritualidade com as plantas, ele ainda é muito recente. Na minha vida mesmo, capta aqui, agora, nesse plano. Mas essas histórias e essas consciências já estavam presentes desde que eu nasci, né? Eu só fui realmente fazendo o que todo mundo faz, que é a jornada de se descobrir, né? Então, nessa jornada de me descobrir, eu fui criando essa narrativa e me conectando com essas narrativas de consciência dos meus ancestrais. Então, a minha primeira formação, ela foi a formação em História, então eu sou historiadora de formação, justamente porque eu queria muito conhecer essas histórias. Eu cresci ouvindo histórias, né, histórias do sertão, de Lampião, de Maria Bonita, histórias de benzedeiras, de curandeiras, e aquele universo inteiro me fascinava. Então, no meu processo ali da juventude, né, de adolescência para a juventude, que tem exatamente esse lugar que é o rito de passagem da nossa sociedade aqui, a gente escolheu qual é a profissão que a gente vai fazer. Então, eu fiquei entre a psicologia e a história. E hoje eu sou todas as duas áreas, né? Aí você fez uma segunda formação em psicologia. E tudo fiz com essa busca de resgate do ancestral, porque realmente são as duas coisas que você precisa dominar, né? Tanto essa capacidade de interpretar a história ou de buscar os fatos históricos ali para comprovar as coisas ou para entender melhor como é que funciona a psique das pessoas no meio disso, né? Então é muito interessante, é uma coisa bem a vida te conduzindo para onde você tinha que chegar mesmo, né? Exatamente. E eu entendo muito assim que a cognição, ela trabalha a serviço do coração. Então, não é uma coisa separada, não é mente e coração, no sentido dual. É uma coisa que conecta com a outra. Então, e aí eu senti que a minha trajetória, ela primeiro precisava vir para o coração, né? Por toda a inserção de onde eu nasci, e onde todo mundo nasce aqui, né, no Ocidente, que já é tudo muito mental. A gente já vive nessa sociedade das nuvens, né? Da nuvem, enfim. E aí, agora, né, recente, eu fiz essa formação, estou fazendo, né, estou no processo, mas eu já estou em processo de supervisão e já atendo com a clínica há mais ou menos uns 2 anos, né? E agora tem se intensificado, né? Fiz também uma formação em constelação familiar sistêmica, então tem trazido ainda mais, né, essas ferramentas cognitivas para ajudar as pessoas nos seus processos de união, mente e coração, emoções, psique, o processo também do corpo. Mas eu sinto que eu não comecei pela cabeça, eu comecei pelo corpo e pelo coração, e agora que está vindo essa parte mesmo do mental, né? Porque acho que isso tudo... Eu sempre falo assim, né? Como a gente, como tarólogo, vem muito essa questão de mente e coração, porque a gente tem cartas que falam muito desse equilíbrio, tem cartas que falam muito mais do mental e muito mais do coração. Então, esse é um tema. O tema do equilíbrio entre os opostos dentro de nós é um tema recorrente dentro do tarô. E algumas vezes ele vem nesse aspecto, né, do mental e o coração. E eu falo, eles não são coisas separadas, né? Você tem que, na verdade, pensar com o coração. O coração vai definir o que você gosta, o que você quer, né? Quais os teus sentimentos. E a cabeça, a mente, vai planejar como é que você chega lá. Ou vai aprender sobre aquilo,
ou vai, então eles têm que trabalhar juntos, né? Não tem uma coisa... A gente, na nossa sociedade, né, no jeito que a gente é ensinado, a gente tem a tendência de separar, né, para estudar as coisas, e esquece que tá tudo junto, né? E é isso, né? E é muito bonita a tua trajetória, achei linda, tô aqui encantada ouvindo você nisso tudo, né, César? Nossa, eu sou fã dessa mulher aí. Pô, agora, cara, conta pra gente, como que o cacau entra na nossa vida, como que as outras medicinas também entraram na sua vida, e como que elas conseguem nos ajudar nos processos individuais. Uhum. Então, respondendo essa pergunta, como que aconteceu, né? Eu fiz eu comecei a estudar história, e aí depois eu fiz o mestrado em antropologia, porque sempre as histórias me rodeavam. Então, eu queria entender muito essas narrativas no campo da comunicação. Então, o que é essa comunicação ancestral? Como que esses reinos, né, vegetal, mineral, animal e humano, dialogam entre si? E aí a antropologia me pareceu ser uma área que sempre vinha sintetizando isso e ajudando a entender. Só que nesses caminhos antropológicos, digamos assim, eu fui me reconectando com as plantas. Todo lugar que eu ia fazer pesquisa de campo, todo lugar que eu ia, sempre tinha lá uma senhora que falava assim, filha, você tem que caminhar com as plantas, caminhar com as ervas, tem que cuidar da barriga das mulheres, do povo, ajudar as pessoas a pensar melhor. Eu falava, não, imagina, isso aqui vai virar uma tese, vai virar um livro, né? Eu vou ser o quê? Pesquisadora de ar-condicionado, numa universidade, é isso. Essa coisa assim, deixa para vocês, né? Eu vim aqui para estudar vocês. Então, eu tinha essa coisa de separação mesmo, né? Só que essa vida acadêmica, né? Ela foi gerando muito enfado para minha alma, assim. Tipo, foi virando uma coisa assim que era muita sabedoria, mas pouca prática. O que isso serve mesmo para a minha vida? Por que eu fico aqui sempre nessa posição que me parece muito colonizadora, né? De observar e sistematizar e não viver isso no meu cotidiano. E essa foi uma pergunta que eu me fiz há mais ou menos uns 4 anos. Né? E nesse tempo, né, eu estava... não, acho que um pouco mais, nesse período dos 8 anos, assim, né? Porque veio com a transição também de carreira. Porque então eu terminei o mestrado em antropologia e fui trabalhar na área acadêmica. E aí eu trabalhava na área acadêmica, fui professora por um tempo, mas aí a mente foi sectarizando ainda mais e eu trabalhei com processos burocráticos. Então, eu trabalhava com processos burocráticos, com MEC, com sistematização de cursos de pós-graduação, de graduação, e era aquele trabalho de planilha, de coisas assim, e cada vez mais, né, eu sei que para algumas pessoas esse é o caminho, tudo bem, mas para mim, cada vez mais aquilo foi me afastando do meu sentir, né? Então eu entrei em um processo de adoecimento emocional. Eu comecei a consumir de forma viciante, né, tanto o álcool quanto o tabaco, e isso foi me adoecendo, né? Aparentemente, eu tinha uma vida muito materialmente confortável, né? Eu era casada, eu tinha materialmente a casa que todo mundo queria, estava numa carreirinha em ascensão, aquela coisa assim, né? Dentro do setor privado, vou me aposentar com teto máximo, tá garantido aqui o futuro, né? Família Doriana, vamos nessa, minhas filhas, vai dar tudo certo. Só que por dentro, onde que estava essa mulher selvagem, essa mulher da terra, essas plantas e tudo que soa, assim, eu não conseguia enxergar. E eu estava muito triste, né? Então, as fugas que eu utilizei, né, que foram o álcool e a bebida, foram que acabaram me levando para as medicinas da floresta. Então, nesse caminho, né, nesse processo de autodestruição, né, que eu passei, eu encontrei, graças a minha consciência, né, e também graças às forças, né, espirituais, que eu sinto que me acompanham, estão comigo, os meus ancestrais, algumas pessoas que foram muito chaves para me trazerem para as medicinas. Então, eu conheci um amigo que, a princípio, ele veio, assim, né, como meu professor de inglês, vou ensinar inglês aqui e tal, e ele era um bruxo, né, um bruxo da Wicca. E ele era um cara meio esquisito para mim naquela época, né? Eu falava, esse cara é meio esquisito, mas ele tinha uma energia muito forte, né? E a minha história também espiritual,
ela sempre foi muito norteada por esses campos da mediunidade. Então, eu comecei a me desenvolver mediunicamente com 8 anos. Então, eu fui de centro kardecista, fui de igreja evangélica durante quase 8 anos, né? Antes de vir para São Paulo, antes desse período de 10 anos, eu estava estudando para ser pastora, e eu ia por esse caminho, né? Já estava nesse caminho já há algum tempo, mas era tudo muito da mente, não era o caminho do meu coração ainda, entendeu? Apesar de que essa escola, né? Essa escola do evangelho, ela foi assim, foi o meu processo de desenvolvimento mediúnico, começou ali. Eu sou muito grata a essa escola, foi muito importante para mim ter passado por aquilo. Mas hoje enxergo o mestre Jesus Ananda, né, como com outro olhar, né, com um olhar muito mais amoroso, né, e muito menos dogmático, muito menos religioso. Mas eu sinto que eu precisei passar por aquilo. Só que nesse período, assim que eu falo assim, da minha noite escura, né, eu já tinha me afastado da igreja, das práticas religiosas, já não faziam mais muito sentido para mim. Eu estava totalmente nesse campo mental de trabalhar, produzir, ser alguém, e o meu emocional totalmente anestesiado pelo cigarro e pela bebida alcoólica. E aí eu lembro que em uma das aulas que esse meu amigo, né, que já era ayahuasqueiro, ele já era bruxo e tudo, ele chegou, eu tinha tido uma discussão com o meu ex-companheiro. E aí eu falei para ele assim, eu não quero aula de inglês, eu preciso conversar com alguém. Eu pago você, eu pago essa aula pra gente conversar. E ele falou, não, tudo bem, Cata, a gente pode conversar nessa aula. A gente pode até conversar em inglês, se você quiser, mas eu preciso conversar com a aula, né, para não perder a aula. E aí a gente começou a conversar, e eu falei assim, cara, eu sempre fui uma pessoa muito dura, e eu não sei, tô com muita vergonha de falar isso, mas eu sinto que você tem uma espiritualidade, uma maneira de ver a vida muito mais livre do que eu. E eu preciso de ajuda, amigo. Eu não tô conseguindo encontrar saída, né? E para mim é muito desafiador pedir ajuda, mas eu preciso de ajuda. E aí ele trouxe uma fala que para mim foi muito louca, mas que hoje eu sinto que faz muito sentido. Ele falou assim, Cata, você já consagrou ayahuasca? Você conhece essa medicina da floresta? Aí eu falei, não conheço. Eu sei que é uma droga, né? Que as pessoas ficam muito doidas aí. E assim, era assim o meu pensamento, né? Aí eu falei assim, mas amigo, se eu tiver que ir para isso, né? Pior do que tá, não fica. Vambora. E aí ele falou assim, não, mas não é isso, né? O pensamento de droga é um pensamento que não cabe nas medicinas. Mas eu não vou te falar sobre essa diferença. Eu quero que você sinta, que você viva. E o que eu vou te dizer vai parecer meio doido. Aí eu falei, tá, pode falar. Aí ele falou assim, eu já vi você na força, né? Eu já vi você, a sua presença, o seu rosto e você. E eu sabia que eu ia te encontrar. E, na verdade, eu sabia que, no fundo, eu não vim aqui para te dar aula de inglês, né? Eu vim aqui para te trazer esse canal. Né? Eu vim aqui para ser esse canal, para você encontrar, de novo, com o que você deve estar sentindo muita falta. Aí eu falei assim, o que eu estou sentindo muita falta? Aí ele falou, você deve estar sentindo falta do seu coração, né, Cata? Do seu sentir, né? Porque você é sempre tão racional. E é muito legal você ter trazido essa fala, né? Quando você fala que você tinha essa visão de que era uma droga, que as pessoas só era... Que existe essa visão, né? De muita gente. De que é uma reunião para se drogar com uma desculpa espiritual, né? Então é muito legal você trazer essa fala e trazer justamente que você foi descobrir que não é nada disso, né? Porque é realmente muito diferente, né? Só quem passou pela experiência é que sabe dizer. E eu vou dizer aqui só um parênteses, que a única, na verdade, porque das outras vezes que eu tomei, não fez efeito em mim, o chá. Mas a vez que eu entrei mesmo na força foi a maior experiência espiritual da minha vida, só. Né? Então, assim, eu sou encantada. Mas bora lá, já fiz o parênteses, desculpa te interromper, daí ele foi seu canal para te levar para a força. Sim, na época eu falei pro meu ex-marido, ele falou, meu Deus, agora você tá perdida, né, tipo, o que você vai fazer? Aí eu falei, me deixa em paz, deixa eu ir pro negócio, entendeu? Mas é tudo certo. Aí eu lembro que nessa época eu já estava no processo de tentar parar de fumar, então tem todo um preparo para você consagrar a medicina, e aquele preparo já foi muito bom para mim, né, de ter que deixar de
bebida alcoólica, carne vermelha e tal. Eu senti que ali já foi um processo de desintoxicação aquela semana. E naquela semana eu tive vários sonhos, né? Eu sonhei muito naquela semana com Iemanjá. Mas que sempre foi uma conexão que eu tive desde criança. O meu pai foi de candomblé durante algum tempo, mas nessa minha experiência dentro da igreja evangélica, eu demonizei tudo isso, né? E aí, eu tinha os sonhos com Iemanjá, meu coração sentia que aquilo era bom, mas a minha mente falava, cara, você tá começando a sonhar com as coisas do diabo. Você tá indo pra uma experiência do negócio, né, do cão, assim, tipo, ó, já tá tudo errado aí. Então, ficou aquele conflito entre a mente colonizada, né, e a mente racista também, né, e o coração muito aberto para poder sentir, porque todas as respostas dos sonhos era você precisa voltar para casa, você precisa voltar para o coração, né? Então, eu lembro que 2 dias antes da cerimônia, né, eu acendi uma vela na minha casa, e não era uma prática que eu tinha, e eu acendi essa vela e eu falei assim, eu vou conversar com Deus, né? E aí, naquela conversa, assim, eu lembro que eu acendi a vela, botei uma cadeira, tipo, na minha mente, né? Tipo, senta aqui, Deus, e vamos conversar. E eu falei assim, eu me coloco disponível para essa cura. Eu confio no meu coração, porque faz muito tempo que eu não consigo escutar esse coração. E eu sei, né, a verdade e a intenção de eu estar nesse lugar. Então, qualquer coisa que tenha nesse lugar que não seja para minha evolução, não pode chegar até mim, né? E eu coloco isso aqui, nessa fala, nessa reza, né, que eu vou receber lá nessa prece, né, tudo que é para minha evolução espiritual. Me coloco disponível para a cura. E eu fiquei repetindo isso como um mantra, me coloco disponível para a cura. E ali naquela hora que eu fui falando aquilo, eu também fui me perdoando, né? Começou a passar um filme na minha cabeça, de todas as vezes que eu fui muito controladora, de todas as vezes que eu fui preconceituosa, de todas as vezes que eu fui racista, homofóbica e tantas coisas que eu não me reconhecia dentro de mim, né? E eu fui liberando um perdão ali que aquela oração ela durou a noite inteira, né? Eu recomendo, inclusive, isso como uma prática. Se você nunca foi consagrar ayahuasca, faça isso antes. Já melhora muita coisa na experiência. Assim, você se perdoar. Para a cura acontecer, né? Me coloco disponível. Cura é maravilhosa, né? É uma fala de entrega e uma fala de intenção, de colocar ali a intenção profunda, né? Muito interessante. E a experiência foi incrível, né? Eu lembro que nessa época que eu fui consagrar a primeira vez, eu tinha um mioma que estava no processo evolutivo para um câncer de útero, né? Eu não sou mãe ainda, mas naquela época eu estava casada, né? E eu queria engravidar, e nos processos de tentar, eu descobri esse mioma, mas ele aparecia e desaparecia. E eu comecei a sentir muitas dores, até no processo das trocas sexuais e tudo. E eu falei, cara, eu me coloco disponível para cura, eu quero me curar disso também, né? E aí eu lembro que eu fui para essa consagração, e foi uma consagração dentro da linha dos orixás. E aquela consagração foi muito forte para mim, né? Nessa consagração eu tive um diálogo profundo com Exu, com Ogum, com Iemanjá. E nesse movimento do diálogo da minha consciência com essa consciência das águas, né, ali na luz da medicina, eu consegui ver esse mioma, né, esse tumor que estava dentro de mim. E ali na hora que eu vi, eu comecei a falar, eu peço liberação dessa cura, eu peço que eu seja curada. Eu estava de olho fechado, porque a experiência é dentro, né, mas em algum momento eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu vi uma fileira de mulheres na minha frente. Índias, pretas, várias mulheres. E eu perguntei, né, para minha consciência, quem são essas? E aí a minha consciência falava assim, são todas que vieram antes. Isso que você tá no seu corpo é porque você não quer continuar o seu legado ancestral. Para curar você precisa aceitar a sua essência, aceitar quem você é. Essa é a cura que está disponível. Você aceita? Eu não aceito. Eu também. Gente, que coisa mais linda. E aí, nessa hora que eu falei, eu aceito, da última mulher que apareceu, eu vi um pé de cacau.
né? E eu vi esse pé de cacau e a flor do cacau e essa mulher, que eu acho que era uma ancestral, tirando esse fruto do pé. E ela ia passando de uma em uma, né, naquela fila. Eu fechei os olhos para visualizar tudo aquilo. E quando chegou até mim, a última que chegou até mim, né, me entregou o fruto e falou assim, agora a gente cura você e você sela esse compromisso. E aí, nessa hora, eu senti uma dor muito forte, física, no meu ventre. Pedi para levantar e no banheiro do espaço lá, eu expeli um coágulo de sangue. Né? E eu falei, gente, será que é a força? Será que não sei o quê? Tinha uma médica lá, né, no espaço, ela olhou e ela falou, cara, é um coágulo mesmo, é uma cura, né? E aí, depois disso, eu saí daquela cerimônia, fui fazer os exames de sangue e tudo, e falou assim, você tá curada, você não tem mais nada no seu útero. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu tenho que fazer, né? Porque eu fiz um acordo ali. Diante disso, não tem como não se render, né? Porque por mais que você estivesse num processo de mente, né, de racional, e aí então é isso que você precisa, uma prova física, tá aqui a prova física. Você viu o negócio sair do seu corpo, você deu descarga para ele ir embora, e depois o médico vem para você e fala, você está curada, não tem mais nada nos teus exames. Então, é isso que você precisa para quebrar o racional, o espiritual está te dando aqui, né? E nossa, eu tô assim, encantada, eu tô assim, bebendo tuas palavras igual fosse cacau. Então, nesse processo todo, eu falei, cara, eu vou mergulhar nesse universo, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer a partir de agora, mas mantrando isso, né? Me coloco disponível para cura. Um mês depois que eu fiz essa consagração, a minha vida material, ela entrou num processo caótico, né? Mas naquele movimento que eu estava na cerimônia, conversando com a consciência de Exu, com a consciência de Ogum, né? Que são 2 orixás, né? Então, Exu, que é de onde nasce tudo, né? E Ogum, que é esse orixá que trabalha tanto na força da guerra, mas também na força da agricultura, né? Ele é o pai da agricultura, é o pai das tecnologias ancestrais. Eu senti muito aquela vontade de falar, não, eu lembro que essas consciências falaram comigo que a minha vida ia mudar totalmente. E eu fiz esse acordo aqui, eu tô curada no meu corpo, então vamos nessa. Se eu tô disponível, não pode ser disponível como eu quero. É disponível como é possível, dentro das múltiplas possibilidades do universo. Só que foi assim... coisa, né, amiga? Se não viesse a crise, talvez você não procurasse o outro caminho, né? A crise é aquele momento de você ver que Exato. né? Isso. Porque o César querendo deixar o César falar. Eu deixo ele falar, ele não fala. Nós estamos numa briga aqui. Eu não falo muito, eu tô só absorvendo, eu tô aí no cacau. Pode falar, César, o que você tá sentindo, assim, né, sei lá, ou você já ouviu essa história também, né, enfim. Mas, ouvi, tá batendo em lugares que você não tem noção, né? Tá batendo em lugares ali que você não... Nossa, eu tô aqui recebendo um tapa na cara com amor. Porque o cacau, ele não tapa na cara com amorosidade, que, meu Deus, nem eu sabia que eu estava no podcast, até assistir esse podcast gratuito. Você... Mas e aí? Aí você entrou nessa crise financeira, teve que buscar novos caminhos. Eu entrei numa crise financeira e numa crise de relacionamento, né? Com um mês que eu tinha feito essa consagração, eu me separei e fui demitida do meu emprego. E, assim, e eu estava sendo preparada pela minha antiga chefe para ocupar o cargo dela de chefia. E ela teve, tipo, um surto de, não sei, uma coisa lá no trabalho, e ela colocou tudo na minha conta e falou, tá demitida, né? E eu falei, tá bom, então é isso, né? E eu cheguei em casa, naquela medida... né? Que está bom, então é isso. Não foi essa tranquilidade toda, né? Que na época você devia estar arrancando os cabelos, que tudo que estava estável na tua vida, toda aquela família Doriana que você colocou pra gente aqui no começo, né? O emprego estável, que ia te garantir uma aposentadoria tranquila, sendo treinada para chefe, o casamento, né, estável, feliz, tudo que não era tão feliz assim, se não tinha ruído com tanta facilidade, né? Sim. E a tua mudança, né, tirou a sintonia com o ex e aí não teve mais jeito, né, de haver conexão. Sim, porque aí, lembro que nessa mesma semana, quando eu cheguei em casa, o meu ex-marido estava chorando na varanda, né?
E aí ele falou assim pra mim, cara, eu tô chorando um luto. Parece que alguém morreu. E aí eu falei pra ele, mas alguém morreu? Ele falou, quem morreu? Aí eu falei assim, a gente morreu. Isso aqui não faz mais sentido. Já faz um tempo, né? E ele falou, o que que a gente faz agora? Eu falei, cara, a gente abre uma cerveja e comemora, porque agora é uma nova fase. É isso. A gente não tem o que fazer. Já morreu mesmo? Não tem como ressuscitar, né? Tudo que poderia ser feito por isso aqui foi feito. Aí ele falou, cara, mas que loucura, né? A gente vai comemorar. Eu falei, claro, a gente vai comemorar sobre tudo. Né? Comemorar tudo que foi, né? Toda a felicidade que repartiram, que viveram juntos, toda a experiência, todo o crescimento, né? Claro. Sim, e aí eu lembro que a gente abriu uma bebida, a gente comemorou, né? E ele falou, como que a gente vai fazer agora? Vamos separar tudo? Eu falei, a gente separa, a gente vai no nosso tempo, a gente se respeita, né? Então eu passei por esse processo de separação, né, com ele, com o meu ex-marido, mas aí ele não ficou tão bem emocionalmente. Eu também entrei nos processos, mas aí eu saí daquela casa, né, de todo o casamento, tudo, e eu fui morar num lugar bem pequeno, apertado. Fui morar eu e o meu cachorro, né? E a gente ficou ali, eu falei, cara, como é que faz agora, né? Porque eu só vou ter tantos meses de rescisão do contrato, de seguro-desemprego. E o que eu faço da minha vida? Porque esse trabalho, essas coisas não fazem mais sentido. E então eu fiz o que a consciência tinha falado para mim, na força, volte para casa. E eu voltei para Bahia. Eu fui para Bahia. E aí, lá na Bahia, eu fui na casa de Iemanjá, que fica no Rio Vermelho, na festa do 2 de fevereiro. Entreguei uma rosa branca, a única rosa branca para o mar, né? E eu entreguei, naquela rosa, eu falei assim, eu quero encontrar o amor verdadeiro. É isso, né? Então, e o que eu ouvi ali enquanto eu entregava a rosa é, isso tá dentro de você. É de dentro para fora. O movimento é de dentro para fora. Porque tudo que tá dentro é como que tá fora. Essa é a jornada. Eu falei, tá, beleza, então vamos nessa. E aí esse foi todo um processo de transformação, né? Nesse processo, eu me conectei com uma casa xamânica e essa casa me convidou para eu ser guardiã, né? Que é a pessoa que fica cuidando das pessoas durante as cerimônias de ayahuasca. E essa pessoa que guiava essa casa xamânica, ela era do terreiro que eu sou filha. E aí ele me convidou, ele falou, você já foi numa gira de caboclo e tal? Aí eu falei assim, não, eu nunca fui. Aí ele falou, mas eu tô começando a ver uns índios, uns indígenas da força e tal, eu quero ir nessa casa. E aí quando eu voltei, essa conversa toda foi enquanto eu tava na Bahia. Quando eu voltei no dia, isso foi em fevereiro, né? Eu voltei no dia 8 para São Paulo, e o dia 8 foi a primeira vez que eu pisei no terreiro, né? Nesse dia 8, há 5 anos atrás, quando eu pisei nesse terreiro pela primeira vez, que eu abri aquela porta e vi aquelas pessoas, eu falei assim, eu acho que aqui é minha casa. Eu tive a sensação de estar em casa. Eu vi o pai da casa, a mãe, eu falei, eu conheço essas pessoas, cara. Tipo, e aqueles abraços, sabe? Tipo, como se eu tivesse saudade. Cada abraço, eu chorava, porque teve pra um irmão, eu falei assim, cara, é muito louco que eu vou falar pra você, mas eu tava com saudade de você. E eu não sei por que eu tava com saudade. Né? E eu lembro que na primeira dia que foi a direita de caboclo foi imediata a incorporação, né? Eu senti de cara aquela energia, que eu já vinha conversando com essa consciência na ayahuasca, mas ali eu senti no meu corpo aquela energia. E essa consciência falou para mim, eu sou seu ancestral, né? E eu falei, cara, que ancestral é esse? Eu preciso conversar com ele, eu preciso buscar esse daqui. Então aí eu entrei num processo de um ano, né, onde eu comecei a mergulhar nessas medicinas, então consagrei consagrava a ayahuasca pelo menos uma vez por mês e fiz um estudo, que foi o meu primeiro estudo de medicina, foi com a medicina do rapé, porque eu queria largar totalmente o vício do cigarro. Então eu fiz uma dieta, que a gente chama de dieta, né, que é um processo iniciático com rapé, que foi a minha primeira iniciação de 21 dias, que era uma limpeza de todo o organismo com alimentação e consagrando essa medicina de forma individual. Então, um mestre ali, uma pessoa que já tinha conhecimento com rapé me iniciou e finalizou esse estudo. E esse estudo foi muito profundo, porque nesse estudo eu comecei a ter várias consciências, né? Eu comecei a conversar com os meus pais, e nessa época a gente tinha uma relação que era muito conflituosa, eu e a minha mãe, né, principalmente, e o meu pai, ele era uma pessoa ausente na minha criação emocional, mas hoje em dia não, né?
E aí eu sei que nesse estudo, a minha mãe conversou comigo, ela falou, olha, nossa família tem a descendência tupinambá, todas aquelas histórias que a gente conta para você, contava para você, é real, né? Você é descendente de Cariri, né? Então, tá aí toda essa raiz, busca se conectar com essa raiz. E aí, beleza, nesse caminho todo de conexão, eu lembro que isso foi no ano de 2019, né? Eu conheci uma mulher numa cerimônia de ayahuasca, e essa mulher ficava olhando para mim durante toda a cerimônia e tal, e eu chegava perto dela e ela falava assim, cabeça de cacau. Eu falava, essa mulher tá muito louca. E aí eu falei, tá muito na força, né? E aí eu lembro que teve uma hora no final da cerimônia e tudo, que ela falou assim, olha, irmã, eu vou te falar o seguinte, eu acabei de voltar de uma jornada no México, né? Eu fui iniciada por uma xamã, né, descendente maia, na medicina do cacau, e durante toda a cerimônia eu não vi a sua cabeça, eu vi um cacau. Eu não sei por quê. E aí, naquela hora que ela falou, eu comecei a chorar. E eu falei assim, cara, preciso fazer uma iniciação. Ela falou, então, eu fui lá para ser iniciada, a xamã, né, ela falou que eu podia iniciar outras pessoas, mas eu sinto que esse não é o meu caminho, só que eu quero iniciar você. Aí eu falei, então tá bom, então eu aceito. E aí foi que ela me iniciou, né, isso foi mais ou menos no meio ali de 2019, e logo depois eu viajei para a Amazônia, que aí foi quando eu passei por uma iniciação com os Yawanawá, né, numa aldeia lá, Yawanawá, e para mim também foi muito forte essa iniciação, né, com os Yawanawá, e quando eu retornei da iniciação com os Yawanawá, eu falei, beleza, né, eu agora vou trabalhar com essas terapias que eu, nesse ano de 2018, de 17 a 2019, que foi todo esse processo, eu fui fazendo vários cursos, várias coisas, né? E no começo de 2019, eu meio que inventei um método. Tipo, juntei tudo que eu sabia, inventei um método, chamei 3 amigas malucas, assim, cobaias, eu falei, cara, vocês vão ser minhas cobaias, pra ver se esse negócio funciona, porque como que eu vou vender uma coisa que eu não sei se funciona, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Enfim. E antes de eu viajar para a Amazônia, elas estavam em tratamento comigo e tudo ia acontecendo. Tipo assim, eram coisas que a gente fazia uma sessão e aquilo materializava na vida delas, porque eu sou hipnoterapeuta, né? Então, trabalhei com a hipnoterapia, né? Toda essa parte também holística, a radiestesia, né? Que também era que é um conhecimento que eu tenho. Então, a gente foi aplicando aquilo e a vida delas foi saindo daqueles buracos também que elas estavam, né? E aí elas falaram, Cata, eu não tinha grana para ir para a Amazônia, não tinha, como que eu vou? E eu conversei com elas, eu falei, olha, gente, eu preciso ir, eu sinto que lá eu tenho que ser iniciada. E elas pagaram a minha viagem, né? A minha mãe, junto com elas 3, elas falaram assim, Cata, não é pagar a sua viagem, é investir. A gente está investindo na consciência que você é, porque você vai voltar de lá e vai trazer o quê pra gente? Se até aqui você já abriu tanta porta, velho, imagina você indo pra lá e voltando, não, você está investindo. E você retribui pra gente isso em terapia. Eu falei, então tá bom, beleza. E aí eu fui, né, com esse presente, né, e lá eu também passei pela iniciação com o Cambô, que é uma outra medicina, que e aí só para as pessoas entenderem, né, o rapé é um pó, né, que é uma mistura de cinzas, na verdade, de tabaco e outras ervas, onde o tabaco ali é o que a gente chama de carreador, né, ele abre o caminho dentro do nosso sistema neural, assim, né, nesse sistema do límbico, assim, para que aquela erva mestra que vem através dele faça o seu trabalho. Então, as sensações que geram no corpo é uma sensação de relaxamento, uma sensação de mente vazia, uma sensação meditativa mesmo. Sabe por que faz comigo, amigo, o rapé, o twin é imediato. A expansão da consciência, assim, imediata. É muito rápido o efeito também, passa muito rápido, mas é uma expansão imediata, assim, é muito forte, assim, um efeito muito rápido, né? Eu acho que por você inalar, acho que ele vai direto, parece que você cheira aquilo, já vai direto, não tem que chegar. Não vou nem falar que é no cérebro, porque não é no cérebro, né? É um lugar espiritual, não olha aí o rapézinho do César, né? E então o rapé, mas eu acho que tudo isso, né, amiga, tem que ser usado nessa intenção que você está falando, né, da cura, e de se conectar, porque você vai abrir uma expansão de consciência que tem que ser usado com responsabilidade, né? Sim. E porque, na verdade, tudo é medicina, né?
O que torna algo não medicina é a maneira como você utiliza. Verdade. Então, até o tabaco é uma medicina, só que o que foi feito com ele tornou ele em algo que não é medicina. É o contrário, né? Algo destrutivo. Exatamente. O rapé também, se não for utilizado de uma maneira consciente, deixa de ser uma medicina. A ayahuasca, se não for utilizado, deixa de ser uma medicina. Qualquer medicina, qualquer planta, qualquer coisa, até a comida que você come, o açúcar, o café, se você não traz um estado que eu acredito que é o que torna a gente a medicina na nossa vida, que é o estado de presença, tudo que você faz é só mesmo para atribuir alguma fuga, né? É só mesmo para que você... né? É um prazer momentâneo, né? Mas que é um prazer também muito condicionado, né? Porque o prazer ele é essencial para a nossa vida, né? É o que a gente é. Mas essa coisa do prazer condicionado, que é do ponto de fuga, que é o que você falou aí, né? Então, o rapé foi a primeira experiência de estudo, né, que eu tive, porque a ayahuasca eu já ali consagrava, mas depois que foi se tornando estudo mesmo. E ao longo do caminho também de consagrar a ayahuasca, hoje esse ano completa 9 anos, né, mais ou menos, 7 anos, completando 7 anos, né, hoje em dia para mim é algo que é muito esporádico, então assim, normalmente eu consagro uma vez por ano, e eu não tomo mais de 20 ml, assim, é muito pouco, porque hoje, no caminho de estudo com as plantas de poder, eu entendo que eu incorporo o espírito da planta. Então, eu posso acessar essa consciência a qualquer momento. Sim. Tomar ou não a medicina é só, digamos assim, um a mais. Né? Porque a primeira... Eu entendo. Exatamente. Eu sou leitora de registros acásticos, né? Como é a experiência de ler registros acásticos? Realmente meditativa, não tem nenhum tipo de droga, de nada. Existe um certo preparo, que diz, se eu vou atender uma pessoa com registro, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, eu não posso ter bebido, tem uma série de coisas, né? Mas, enfim, a experiência é você realmente ler o campo, entra no campo da pessoa, e aí você tem uma voz guia, que a gente atribui aos mestres. Tudo que você pergunta dentro dessa visualização espontânea, que é tá lendo a caixa, tem uma guiança espiritual, né? A minha experiência com a ayahuasca parecia uma hiperleitura de registro acástico, sabe? Então, era o mesmo processo, essa voz guia, que eu não sei o que é, eu não sei se é minha consciência, eu não sei se é um mentor, eu não sei se é direto da fonte, eu não sei, mas era extremamente clara e qualquer coisa que eu tivesse dúvida era respondido imediatamente. Então parecia, e toda a sensação e todo o contexto, a impressão que eu tinha que eu estava numa hiperleitura de registro acástico, né? E com muita lucidez, não estava, sabe, fora de mim. Eu sabia quem eu era, onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que era espiritual ali, o que era material, tinha uma coisa de lucidez muito grande. E tanto que eu comecei a fazer algumas experiências, né? Depois que eu já tive saciada muitas perguntas, aí eu comecei a fazer algumas experiências de percepção, até onde que ia, até onde não ia, tal, o que era aquela voz, e foi muito divertido e extremamente curador, né? Mas, enfim, é bem legal isso da gente colocar, né? A coisa, então eu entendo muito bem quando você fala assim, eu consigo entrar nessa energia da planta, e como se incorporasse a energia da planta a qualquer momento, porque sim, é uma energia acessível a todos nós, assim como o registro acástico né? Porque tudo é relacionamento, né? Então você vai aprender a se relacionar com aquela consciência daquela planta, e se você já estabeleceu esse canal, tomar ou não vai fazer você perder ou aumentar a conexão, entende? E aí, estudando aqui, né, também trazendo a nível de estudos científicos e tal, o nosso corpo naturalmente libera DMT, que é a substância que é liberada na ayahuasca, na vida da ayahuasca no nosso corpo, quando a gente nasce pela primeira vez, e a gente libera naturalmente quando a gente faz a passagem desse plano. E aí, ao entender isso, eu começo a criar, eu tenho uma fala que é o seguinte, a cerimônia é a vida. Não existe esse lugar de você ir para um lugar e preparar tudo ali, e ali é a cerimônia. Não, a cerimônia é o seu dia a dia.
Porque é muito fácil você chegar num espaço que é tudo gratiluz, e as pessoas de branco, e aí o mantra bonitinho, e no seu dia a dia, no trânsito, você passa raiva. Você não tem compreensão com o seu irmão que está do seu lado, né? E aí vira mais uma religiosidade, vira mais um dogmatismo, vira mais um movimento de fuga, né? Porque não adianta nada, você vai lá, você acessa essas consciências, tudo maravilhoso, tal, mas como que está a sua vida material? Como que está os seus compromissos? Você honra os seus compromissos? Como que estão as suas relações? Como que está a sua relação com você mesma, com você mesmo? Então não está funcionando nada. Você está indo ali só para fugir. E aí é nessa hora que a medicina deixa de ser medicina e se torna o que a gente chama de droga, se torna qualquer coisa que não é algo que está fazendo efeito na nossa vida. Porque, na minha opinião, o que uma consciência de medicina faz é ensinar você a caminhar a sua verdade. Não é você falar, é você viver o que você fala. Né? E viver todo dia, que é o exercício do vigiar e orar, que é o exercício de estar se conversando com você. E isso você pode acessar com a planta de poder, pode ser com o registro acástico, pode ser com o tarô. A gente tem muitas ferramentas, né? Ferramentas naturais. Isso, né? Sim, ferramentas conscienciais que nos ensinam e nos ajudam a estar nesse diálogo constante com o nosso interior. Né? Então, assim, é esse movimento que eu acho que é o grande movimento. Então, para mim, se uma pessoa ela consegue ter esse contato com essa consciência do eu interior dela, dentro de uma igreja ou dentro de um terreiro de candomblé, e aquilo está fazendo com que ela escute a si mesma, tá tudo certo, é o caminho dela. Né? Não tem esse lugar de tá certo ou errado, bom e o mal. Né? Isso daí é tudo que a nossa mente vai criando, o nosso ego vai criando enquanto personalidade, mas que vai mudando também ao longo da vida. E aí, nessa trajetória toda que eu estou contando para vocês, em 2019, eu me conectei com a medicina do cacau, e a própria medicina, depois dessa iniciação com essa irmã, a própria medicina me iniciou. Quando eu retornei do Acre, né, quando eu retornei da aldeia, eu fiz um estudo com a medicina do cacau, e nesse estudo eu sofri um acidente. Né, uma vela que estava lá no estudo virou no meu vestido, e eu literalmente peguei fogo. Né? E aí, ali eu sofri queimadura de 2º e 3º grau e fiquei internada no hospital durante 20 dias. O que dentro do xamanismo, das tradições, a gente chama de morte xamânica, né? Mas foi um acidente. Naquele movimento que eu entrei no hospital e passei por 2 cirurgias, passei por todo esse processo. Eu não consigo imaginar, porque queimadura que dói demais. E aí foi assim um processo de ou você fica presente no seu corpo, ou a gente vai te mostrar o que está presente no seu corpo. Porque não tem como você fugir da dor física. Né? A dor física, ela te leva para a presença, você não consegue pensar em mais nada. Né? O boleto fica para lá, as coisas não faz sentido, você tem que estar sentindo ali, ser levado a um lugar de dor, de extremo de dor, né? Então, aquele momento que eu vivi no hospital, eu pensei, aqui é o momento de eu colocar a meditação em prática. Aqui é o momento de eu colocar essas consciências que eu dialogo em prática. Aqui é o momento de eu entender realmente o meu coração. Porque só tenho isso aqui, né? E essa experiência também de ter um contato direto com a morte, assim, me fez também começar a desenvolver em mim uma natureza da humildade, né? De entender que eu vim aqui não porque eu sei alguma coisa. Eu vim aqui porque eu estou aprendendo. E a minha jornada aqui é de aprendiz. É esse lugar, não é mestra. Corpo físico, de repente te mostrar que você não manda em nada, né? Olha, você está aqui na vida, você está se achando, você é muito inteligente, tem mestrado, doutorado, pós-graduação, tem canal no YouTube, né? Olha, coisa linda. Então, o corpo te põe doente, minha amiga. Do dia para a noite, você não tem força para fazer nada. E aí você tem que se voltar. Né? É muito esse lugar de humildade, né? É muito. Eu vejo esse processo acontecendo. Aconteceu para mim de alguma forma, né? Na época que eu tive problemas de saúde também, mas não foi nada tão assim, né? Pá, que nem aconteceu contigo. Mas é impressionante, né? Quando a vida precisa te mostrar o seu tamanho, ela fala: tá aqui essa doencinha, tá aqui esse acidente. Vai para a cama pensar que lá é lugar quente, né? Não tem como escapar, né, dessa limitação. Sim.
não tem como, né? Então eu saí do hospital ali, eu falei, cara, eu preciso realmente seguir o caminho da medicina. Chega de estudar, mas você precisa colocar na prática, trazer como eu sei, né? Porque eu tinha muito essa coisa, assim, da academia e dos estudos de nunca achar que eu era boa o suficiente para começar nada. Então, assim, eu acho que a minha própria experiência, foi o que eu pensei quando eu saí do hospital, quando é que eu vou começar? Se a qualquer momento eu posso ir. Então, eu tenho que começar agora. E aí eu comecei a colocar em prática, né? Nesse caminho de começar a colocar em prática, isso foi no final de 2019 para 2020, né? Veio todo esse processo de pandêmico que a gente viveu. Então, eu acabei vendendo todas as coisas que eu tinha aqui em São Paulo e retornei para a Bahia, fui morar com os meus pais, porque eu falei, eu deixei coisas para trás. Eu deixei um relacionamento não resolvido com a minha mãe, eu deixei um afastamento emocional com o meu pai, preciso voltar para a minha raiz. Preciso voltar para lá e refazer esse caminho para encontrar essa mulher medicina que mora dentro de mim. Onde que ela está? Eu vou voltar lá, para a nutrição, vou voltar para o colo da minha mãe, vou voltar para as orientações do meu pai, né? Vou conversar com eles. Então foi isso que eu fiz, eu vendi todas as coisas que eu tinha na época lá aqui em São Paulo e voltei para a Bahia e morei durante a pandemia, a primeira etapa da pandemia, 6 meses com a minha mãe e depois 6 meses com o meu pai. E ali foram curas muito profundas, né, com o meu masculino interno, com o meu feminino interno, de olhar e falar assim, isso aqui tudo falta neles, né? E aí, o que acontece? Eu vou continuar me colocando nesse lugar de que eu não recebi, ou eu vou dar para mim tudo isso que faltou? Então, eu vou dar para mim, porque quando eu começar a me tornar essa mãe que eu quero ter fora, quando eu começar a me tornar esse pai que eu quero ter fora dentro, aí sim vai tudo mudar, né? E o que é deles é deles, e o que é meu é meu. Se eles não conseguem, eu preciso aprender também a respeitar o movimento do que eles conseguem, né? É isso que eles conseguem dar, é isso que eles conseguem ser, é assim que eles conseguem amar. Agora, ela é extraordinária, né? Que realmente a gente tem esse lugar de entender aquilo que faltou, que o pai e a mãe não foram capazes, não puderam dar por qualquer razão. E você tem essa escolha, né? De ficar nessa falta, ficar na criança que fica batendo pé, né? Fazendo birra, eu quero! E fica no vitimismo, ou você entende o que você precisa e você resolve você ser seu pai e sua mãe, né? Você dá para você. E a partir desse momento você liberta teu pai e tua mãe dessa obrigação. E você é capaz, inclusive, de dar a eles. Né? Ou, pelo menos, compreender, né? Entender, sair desse lugar de eu quero, e de culpá-los, né? Por aquilo que não aconteceu. Então, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E nesse caminho de refazer essas relações, a medicina que esteve comigo presente 24 horas era o cacau. Então, eu falei assim, bom, antes de eu começar a abrir jornadas de estudo com essa medicina para os outros, eu preciso entender o que essa medicina vai fazer comigo, com o meu processo. Então, aí eu criei uma dieta, né? Eu tinha visto já estudos que eram de 21 dias, que 21 dias que é o período que o cérebro ele entende uma nova programação, um novo hábito, né? E aí eu fui entendendo ao longo dos estudos, né? Que eu falei, não, primeiro eu vou fazer uma limpeza. Aí fiz uma limpeza no meu corpo, de alimentação, meditação, jejum. A pandemia foi muito benéfica para isso, né? Proporcionou esse movimento. Agradeço muito a esse movimento que aconteceu no mundo, que eu consegui entrar também no meu movimento interno de limpeza, e depois eu comecei essa toma contínua do cacau. E aí eu fui escrevendo um jornal mesmo, um diário, né? De todos os dias, aquela medicina entrando em contato com o meu corpo e as consciências que ela foi me trazendo. Né? E aí, nesse movimento, uma pessoa lá na Bahia, na pandemia, já tomava o cacau, falou assim, vamos fazer uma toma aqui online, vamos conversar? Vamos. E aí isso foi surgindo, foi uma coisa que foi vindo naturalmente. E aí no final de 2020, né, e aí eu passei por todas as curas também, com o meu sistema familiar, com a minha mãe, com meu pai, deles entenderem também o que eu estava fazendo. Eu lembro que quando eu cheguei em Salvador, no começo de 2020, com tudo isso, com essa intenção, né, de curar as minhas relações com meu pai e com a minha mãe, e também fazer esses estudos profundos com a medicina do cacau e viver em conexão com essa medicina sozinha, por pelo menos um ano, para entender como que ela funciona nas 4 estações do ano, nos meus ciclos, em todo o meu processo, eu também estava, assim, materialmente totalmente destruída, né? Então, eu estava ali com uma dívida altíssima, né, e no banco, e várias coisas, e essa coisa da transição que não foi fácil para mim, para entender onde que eu tinha que ir, né,
E aí eu falei, não, eu vou pegar esse método que eu criei ali com tudo que eu aprendi e vou começar a trazer isso para as pessoas que eu conheço. E eu não vou colocar um preço. Eu vou dizer o que eu faço e cada pessoa vai dizer quanto quer pagar, quanto pode, né? E aí era isso. Tinha gente que me pagava, sei lá, 100 por todo o processo, que era um processo, sei lá, era um processo de 7, 9 ou 12 semanas de terapia. Tinha gente que pagava 100 e poucos, tinha gente que pagava 5 mil, né? E aí eu nunca coloquei um preço. Eu fui dizendo assim, o que mais é possível, universo? Como pode ser melhor? Né? E aí eu jogava de volta para a pessoa, quanto que é, Cata? Eu falei, não sei, quanto você acha que vale? E a pessoa falava, não, vale tanto. Ou é tanto que eu posso pagar, vem. E ali eu fui criando aquela rede de pessoas, né? E ao final daquele ano, aquela dívida que no começo de 2020 era de 40 mil, zerou. Então, em um ano, eu consegui pagar tudo o que eu devia, né? Simplesmente sendo verdade. Sendo de verdade. Ó, eu te ajudo até aqui, o que eu faço é isso, o que eu ofereço é isso. Se você tiver alguma outra demanda psicológica, tal, eu não sei fazer isso, mas posso te indicar quem possa. E aí também fui juntando outros profissionais, outras pessoas de outras áreas. A gente foi fazendo essas parcerias, sabe? Muito nesse lugar da verdade. E eu consegui voltar, né? Voltar a respirar financeiramente, me reerguer financeiramente ali. E aí, no final de 2020, eu viajei para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, eu fui comprar rapé com um cara que eu descobri que ele vendia. E aí ele falou, você é da Bahia? Eu falei, sou. Ele falou, você trabalha com a medicina do cacau? Eu falei, trabalho em guiando jornadas individuais, né? Estudos individuais, assim, online e tal. E ele falou assim, você poderia iniciar alguém? Eu falei assim, olha, eu nunca iniciei, assim, realmente, né? Uma pessoa que eu não conheço. Só uma amiga, outra pessoa que já conhece a minha trajetória. Mas acho que eu poderia. E aí ele falou, quanto que é? Eu falei, não sei. Quanto? É para quem que é? Aí ele falou, é para minha companheira e a amiga dela. Eu falei, eu vou conversar com elas. E quanto elas sentirem que é o preço, fica sendo isso aí, tá tudo bem. E aí eu fui para esse lugar, que era um sítio, lá perto de Porto Alegre, né? E surgiu ali a primeira iniciação, né? E foi tudo muito canalizado. Eu trouxe muito essa verdade, nunca tinha feito isso antes. Gente, então, assim, tenham paciência comigo, vamos construir esse processo juntas aqui. E elas receberam aquela medicina, né? E ali, nesse processo todo, no retorno para Bahia, né? Uma pessoa que estava lá conversou comigo e falou assim, olha, eu achei muito incrível toda a sua jornada, tudo e tal, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, tá, o que que é? E nessa época eu já estava na Umbanda, né? Eu já tinha sido também iniciada na Umbanda, já estava no processo mesmo nas religiões de matriz africana, e toda a minha base de estudo com cacau foi essa, né? E aí essa moça, ela falou assim, você não pode iniciar pessoas na medicina do cacau por essa linhagem, porque isso não existe, né? Essa medicina, ela não tem uma ancestralidade do Brasil, né? Essa medicina, ela é lá da América Central, então o que você está trazendo é muito controverso. Aquilo foi meio que um balde de água fria, sabe, no meu coração. E aí eu lembro de um diálogo que eu tive no dia seguinte que eu recebi essa bomba, né? Eu lembro que eu fui na porteira do espaço, né, com a minha guia de Exu, uma vela e um copo de água. E era 5:30 da manhã. E eu chamei essas forças de Exu, dos guardiões, né? E eu falei assim, olha, quem me trouxe nessa jornada, quem me reergueu, e quem me fez prevalecer diante de todo o sofrimento que eu vivi na minha vida até aqui foram vocês. Então, eu peço que me ajudem a dar conta dessa missão, porque sozinha eu não posso. E essa barreira que apareceu aqui, de que eu não posso falar dos meus ancestrais, que eu não posso falar dessa história, das curandeiras, das benzedeiras, dos orixás, junto com a medicina do cacau, precisa acabar. Como que eu faço para construir isso? É uma grande mentira, então? Né? Isso é mentira? E aí eu lembro que eu saí do espaço, fui embora, e no ônibus, voltando, né, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me encontrei com o meu guardião. E aí ele falou assim, eu tô com você desde criança. E realmente, né, desde criança, todo o meu processo de desenvolvimento mediúnico era com esse mentor, né, que é o meu guardião.
E ele falou, tô com você desde criança, eu que te livrei de você não morrer queimada, eu que livrei você de todas as vezes que você se colocou em situações de risco. Como que eu, que estou aqui com você, junto, né, com toda a sua espiritualidade, não vou te mostrar o caminho que você vai trazer da medicina do cacau? Como que você pode deixar que alguém que não pisou numa semente de cacau, que não viveu numa família, que se cresceu e se formou por cacau, diga a você o que você pode ou não fazer? Isso está errado. É ela quem não está certa. Porque se eu te trouxe até aqui, eu vou te mostrar esse caminho. Tudo que eu preciso é que você confie, perdoe essa pessoa, porque essa mensagem é só uma mensagem, né? E certamente deve ser essa mensagem que foi necessária para que a gente pudesse estar nesse encontro aqui, agora. E eu vou te mostrar que cacau é do Brasil, sim. Que existe uma ancestralidade brasileira, sim. Uma ancestralidade indígena, sim. E que o caminho para você dialogar e trazer isso que você vai trazer para o mundo, a sua medicina, é pela Umbanda. Eu falei, Laro Exu, vamos nessa, confio de todo o meu coração, né? Quando eu retornei para casa, eu comecei a escrever essa formação. Todos os módulos, tudo como tinha que ser, comecei a criar isso e tal. E as pessoas foram surgindo, né? Eu lembro que eu postei sobre essa iniciação que eu fiz no Sul, e dali foram surgindo pessoas. E eu fui iniciando essas pessoas, né? Até que no começo de 2021 veio a primeira turma presencial, né? E dessa turma presencial foi aqui em Ubatuba. Eu vim passar a temporada em São Paulo e fiz essa turma presencial. E ali eu vi todo o axé acontecendo. Toda a magia acontecendo. Coisa maravilhosa, né? E as pessoas se reconectando. Trazendo cacau na vida de todo mundo, com essa cura do cacau do amor incondicional, do resgate. E é louco, né, a gente falar... Sim, a gente sabe que tem uma origem, né, ali na América Central, mas é óbvio que pode estar no Brasil também, né? E que coisa linda isso. Porque no Brasil... né? E o Brasil é isso, né, amiga? Aqui tudo se mistura e tudo cria uma nova roupagem, uma nova forma, e isso não diminui as ferramentas ou as coisas ou as cerimônias, isso potencializa, né? Isso traz riqueza, né? Então hoje, isso que você está falando, hoje o meu trabalho, né, ele é pautado nesse fundamento do cacau, nessa medicina, na seguinte maneira, né? Existe a deusa Ixcacau, que é essa deusa dos povos mesoameríndios, uma história e uma tradição que eu honro e trago aqui na formação, mas só que essa não é a minha tradição. Então, eu não me sinto, assim, como é que fala, ancestralmente conectada enquanto uma mensageira dessa visão, porque senão eu estaria cometendo um erro de apropriação cultural, né? Eu estaria aqui fazendo uma coisa que não é quem eu sou de verdade. Então, dentro da linha da Umbanda, que é a linha que eu sigo, o que é a energia do cacau? Ela é uma elemental, porque as plantas, ela tem uma memória, todas elas têm memórias genéticas, né? Dentro da minha memória genética com o cacau, de todas as histórias que eu ouvi com essa medicina ao longo da minha vida, o cacau, ele sempre uniu as pessoas. Ele sempre curou relações, mesmo você só pisando nele e não tomando. Então, isso é a medicina, isso é a espiritualidade que está por trás dessa planta. E o que a gente chama aqui dessa coisa que une, dessa coisa que alinha conflitos, dessa coisa que nos leva para os conflitos para a gente voltar para dentro? Amor. E o que é o amor, se não a energia elemental, um princípio ígneo da criação de Deus? Materializado. Exatamente. Materializado aqui no fruto, que é o fruto do cacau. Então, a minha visão do cacau não é enquanto uma deusa, né? Essa visão eu trago, eu honro, eu trago isso dentro da formação, eu falo sobre isso, mas a minha visão do cacau é como um elemental, uma energia elemental, né? E é a partir da consciência elemental do amor, enquanto energia ígnea do coração espiritual, que a gente criou aqui a formação do Cacau Guarda das Estrelas. Uma formação que desde que começou, a partir de uma negação, né? A partir de um processo, hoje, a gente está indo, vamos para o quarto ano. O espiritual botou ali a pessoa para te desafiar, é para você ter que provar para si mesma, talvez antes de trazer toda essa vestimenta nova do cacau para cá, né?
Exatamente. E aí, nesse caminho, hoje a gente está com mais de 400 pessoas, né, formadas dentro dessa linhagem, onde eu trago a premissa de que eu não torno ninguém nada, eu não sou mestre de nada, não existe esse lugar de você ser guardião, né, porque isso também é uma caixa que vai tentar vestir você numa roupagem, né? O caminho é o caminho do coração. 400, o meu amigo César. O seu amigo César, né? Então, aqui no Brasil, hoje a gente já atua em mais de 10 estados. A nossa formação já chegou na Austrália, já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Europa, né? Então, entrar em contato com você e receber tantas suas terapias, você continua trabalhando como terapeuta nesses atendimentos individuais? Como saber mais da formação do Cacau, como é que faz? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, viu, gente? É só entrar no meu Instagram, né? Cata Acento Sé, tudo junto, sem acento. E vir falar comigo. Pode me chamar lá pelo link da bio ou me chamar pelo direct para conversar, né? E pode aí pedir o meu contato para o César também. E a gente conversa. Então, hoje a gente tem, né, atuação online com as jornadas que é a Dieta do Coração, que é essa jornada que eu falei para vocês que eu vivi, de 42 dias, né, de cura e tudo. Então, isso também se tornou uma jornada que é para qualquer pessoa. Então, não é um curso para terapeutas, a Dieta do Coração. É para todo mundo que queira receber essa energia do Cacau na sua vida, independente de como atue. E a formação do Cacau Guarda das Estrelas é focada só para terapeutas, pessoas da área de saúde ou pessoas que estão em transição de carreira, né? Então, o foco da formação é esse. Essas são as jornadas online, né? Nos atendimentos individuais, eu atuo aqui com a psicoterapia, né? Trabalho também com os cristais, as Ioni Eggs, que é focado no atendimento mais para mulheres, né? Onde a gente traz dentro da psicoterapia algumas ferramentas, que a constelação sistêmica, a apometria, o trabalho das jornadas com as Ioni Eggs, né? Então, aí a gente vai criando esses atendimentos individuais, né? E aí, nos atendimentos individuais, aquela premissa minha de pague quanto você puder, continua. Então, aí... Que generosidade, né? Que interessante. Então, é isso. Todo mundo pode fazer terapia, todo mundo pode vir, a gente senta aqui, conversa e fala quanto você pode pagar por mês? X, $. Então, o contato da Catarina vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você ficou até agora, poxa vida, né? Bota um like aí para nós, porque essa conversa foi extraordinária. Eu estou aqui tendo que interromper, porque a gente está com mais de 1 hora de programa, mas com o coraçãozinho até apertado. Isso, né, César? Mas, Anitta... Catarina, o convite já está aberto, vamos ter que marcar um segundo encontro para você voltar. Né? Tem que ser. Porque não deu conta. A gente começou a falar da medicina da floresta, né? E nem falamos de todas elas, né? Falamos um pouquinho do rapel, da ayahuasca, do cacau, mas acho que são as 3 mais conhecidas e as 3 principais, mas vai ter que ter parte 2 isso aqui, né? Coisa, gente, aqui no final do vídeo eu vou linkar o vídeo de Cacau da Morena, porque para quem se interessou por cacau e quer saber um pouquinho mais, a gente também tem aqui essa informação num outro podcast, né, num outro episódio que a gente gravou, e muitas vezes ela falando ali, eu pensei na Morena, na jornada da Morena, em coisas em comum, é uma criatura cheia de amor, assim. Então, lindo, lindo, lindo. Amei, gratidão enorme. Gratidão. Por ter se aberto dessa forma tão linda. Gratidão a vocês que estão aqui também assistindo até agora. Bota aí o like para nós e assiste o vídeo da Morena na sequência que vai aparecer já já aqui. Beijo, Cátia. Beijo, César. Beijo, gente. Axé. Gratidão pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.